Nós estamos nesse mês falando sobre feminilidade restaurada, sobre o papel da mulher, quem nós realmente somos em Deus. E por isso o Senhor me deu uma mensagem que o tema é: chega de vestir aquilo que não cabe. É muito ruim a gente vestir o que não cabe, ou não é? Quem já usou um sapato apertado numa festa e teve que passar a festa inteira sentada? Quem já vestiu uma roupa que não podia andar direito porque não era aquilo, não era para ela, achou que vestia um número menor, comprou achando que ia emagrecer a tempo, mas usou e não era bem aquela roupa. Vestir o que não cabe é muito ruim, causa dor, distorce. Só que hoje o Senhor quer nos ensinar que existem coisas na nossa vida que a gente precisa se desfazer urgente, porque está limitando a gente. Existem 3 demandas na nossa vida que nós sempre tentamos responder. A primeira demanda é ser aquilo que os outros querem que a gente seja. A gente passa a vida inteira lutando e tentando atender a expectativa do outro e se tornar aquilo que o outro deseja que você se torne. Existe uma segunda demanda na nossa vida: ser aquilo que eu quero ser. Só que a gente percebe que a gente só trocou um tirando pelo outro. Porque a gente não consegue nunca na vida ser quem a gente quer ser e nem ser quem o outro quer que a gente seja. Essas 2 demandas são impossíveis. Já viu a criança quando fala assim, bem pequenininho: mamãe, quando eu crescer eu quero ser o Batman. Quando eu crescer eu quero ser o Superman. Sabe o que é isso? É a angústia de querer ser. O ser humano carrega dentro de si a angústia de querer ser alguma coisa. Isso está na criança, desde pequenininho. E de onde que vem essa luta? De onde que vem esse desejo de todos nós querer sermos alguma coisa, nos tornar algo? Vem lá do Éden. Vem lá do Éden. É lá no Éden que a gente entende a terceira e mais importante demanda de todas do ser humano, que não é ser o que querem que a gente seja. E também não é ser quem nós queremos ser, mas é ser aquilo que Deus diz que nós somos. E se existe algo que a serpente plantou no coração do homem, foi a dúvida a respeito da nossa própria identidade. Se existe algo que a serpente plantou na nossa vida, que até hoje nos deixa inseguros, foi a dúvida sobre quem nós somos. E como que a serpente plantou essa dúvida na gente? Nos fazendo admirar o que nós não somos e despertando em nós o desejo de ser o que nunca seremos. E eu quero trazer aqui, e eu acho que o grande problema da nossa identidade distorcida está em que nós temos buscado a nossa identidade nas fontes erradas. Nós temos buscado a nossa identidade nos pregadores de YouTube, nós temos buscado a nossa identidade nos livros de autoajuda, nas sessões de terapia, de coach. Nós temos buscado... Eu sou psicóloga, nada contra terapia, eu acho que é muito importante, mas você não vai encontrar quem você é na terapia. Você só vai encontrar quem você é na Bíblia. É a palavra de Deus. É Deus que revela quem você é. E existe um paralelo que a gente pode perceber o que as pessoas dizem a respeito do papel da mulher e o que Deus realmente fala sobre a mulher. Porque existem muitas coisas que falam sobre a mulher. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário dessas coisas. Quer ver uma coisa? Uma mentira que falam sobre as mulheres. Vê se você concorda comigo. Mulher gasta demais. Quem já ouviu isso? Mulher gasta demais. Ah, é? E o que a Bíblia diz sobre isso? Bom, a Bíblia diz, lá em Lucas 8, que as mulheres que andavam com Jesus serviam a Jesus com os bens dela. Que as mulheres é que sustentavam o ministério de Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 31, na mulher, que a mulher administrava o dinheiro do marido, comprava campo, investia, fazia investimento, e o marido confiava nela, os investimentos financeiros da família.
peraí. Então a Bíblia diz uma coisa em relação à mulher e ao financeiro. E as pessoas dizem outra. E nós estamos nos moldando de acordo com alguns rótulos que falam sobre quem são as mulheres. Outro quer ver outra coisa? Mulher é desleal, mulher não é confiável. Ah, não? Tá bom. Foram as mulheres que seguiram Jesus quando ele foi para Jerusalém. Foram as mulheres que acompanharam a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Foram as mulheres que fizeram o sepultamento de Jesus. E foram as mulheres que estavam na ressurreição de Jesus. Mulher desleal? Mulher não é confiável, não? Outra coisa que dizem, mulher é fraca. Mulher é fraca. Fraca? Dá uma olhada em Maria. Maria, ela viveu o sofrimento sem conjugar o verbo sofrer. Sem falar, eu sofro. E quando a gente vive o sofrimento sem conjugar o verbo sofrer, a gente passa por ele sem se tornar a vítima dele. A gente não se define pelo sofrimento. Quantas e quantas pessoas estão sendo definidas pelo seu sofrimento e começam a se tornar vítima daquilo que elas estão passando? Maria não. Maria sofreu muito, mas ela não teve pena dela mesma. Ela não esqueceu de Deus e nem culpou Deus pelo sofrimento dela. Que lição libertadora que Maria traz para a gente. A dor, a tristeza, não define quem a gente é. Maria escolheu ter caráter ao invés de ter reputação. Quando aceitou a missão que Deus deu para ela. Ah, mas tem outras mentiras que falam sobre a mulher. Mulher é medrosa. Mulher é medrosa? Eu vi na Bíblia uma mulher que pegou um vaso de alabastro caríssimo, entrou num lugar em que ela era mal vista e derramou o vaso inteiro sobre Jesus, inteiro, caríssimo, a despeito de qualquer coisa que fossem pensar, falar ou fazer com ela. Mulher é medrosa? Eu conheço uma mulher lá na Bíblia chamada Joquebede, que colocou o seu filho pequenininho dentro de um cesto e lançou ele num rio, confiando que Deus salvaria aquele menino. Mulher é cheia de fé. E não é fé para receber, não. É fé para entregar. Mas dizem outra coisa de mulher. Dizem assim, ó, mulher não é amiga. Amigo é homem. Homem é amigo de verdade. Mulher não. Não falam isso? Mas na Bíblia eu encontro Ruth. Ruth e Noemi. Noemi, sogra de Ruth. Ruth perdeu o esposo, Noemi perdeu seus filhos. E Noemi não queria que Ruth passasse a vida dela encostada, aprisionada a uma senhora viúva. Ela queria que Ruth desfrutasse da juventude e refizesse a sua vida. E Ruth responde à sua sogra num dos poemas mais inesquecíveis e mais lindos da Bíblia, que está lá em Ruth 1,16. Ela diz assim, ó, não me insistes para que eu te abandone, deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali eu serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Mulher não é amiga, não? É amiga demais. E eu podia falar diversas mulheres, mas eu quero tratar hoje de algumas coisas que estão, algumas prisões que você está sendo rotulada e aprisionada. Existe um poema de Fernando Pessoa que diz assim, fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, eu não fiz. O paletó que eu vesti era errado. Conheceram-me logo por quem eu não era, e eu não desmenti. Quando eu quis tirar a máscara, estava apegada à cara. Quando a tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Que risco, irmã, que risco nós corremos de viver uma vida inteira tentando ser quem nós não nascemos para ser. O grande dilema na nossa vida
é vestir máscaras, roupas, sapatos e até mesmo uma armadura que não nos pertence. De início pode parecer legal vestir algo que não é meu, mas no final é um caminho de destruição. 1 Samuel 17, 38 a 40, a gente escuta a seguinte história, presta atenção, irmã. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura, lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, eu não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na sua bolsa de pastor, e com a sua tiradeira na mão, se aproximou do filisteu. Quando eu olho para esse texto aqui, eu penso no grande desafio que estava diante de Davi. E o grande desafio que a gente vê mais comumente nessa história é Golias. É o gigante que ele tem que enfrentar. Mas se a gente olhar com cuidado o texto, a gente entende que o maior desafio de Davi não é o gigante, mas é lidar com as expectativas que são criadas em torno dele quando ele aceita o desafio e a missão de lutar com aquele gigante. Queridas, lidar com as expectativas das pessoas a nosso respeito é mais difícil do que vencer um gigante. Todos nós, na nossa caminhada, temos grandes desafios. E a grande questão não é vencer o gigante. A grande questão é qual o trajeto que nós vamos fazer para vencer esse gigante. O maior desafio de Davi não era lutar com Golias, não era vencer Golias. Era como ele ia fazer esse caminho, como ele ia trilhar esse caminho. Como ele vai enfrentar esse gigante. Diante de todas as possibilidades que foram apresentadas para Davi fazer essa vitória, enfrentar esse combate, qual caminho ele seguiu? Quando Davi se propõe lutar com esse gigante, ele enfrenta um desafio que ele não imaginava que ele ia ter que enfrentar. Saul, o rei de Israel, resolveu dar a ele a sua própria armadura. Incrível, né? Muita gente pode achar, uau, que máximo, que privilégio. Nossa, usar a própria armadura do rei, isso é status. Isso é incrível. Olha, ele chegou no auge. Cuidado, porque aquilo que você pode estar pensando que é o auge na sua vida pode ser a tua derrota. E você pode ficar aprisionado a status e caminhar na direção da tua derrota. Porque está encantado com aquilo que estão oferecendo a você. Cuidado, mulher. Cuidado. Cuidado para não vestir algo que não cabe a você. Quando a gente olha, poxa, o rei deu a armadura para Davi, você pode falar, caramba, bacana, isso é legal demais. Só que se você souber em 1 Samuel 10, 23, que todos os homens de Israel chegavam no ombro de Saul, e que Davi era menor do que todos os homens de Israel, a coisa vai ganhar outra dimensão. O rei Saul está dando para Davi uma armadura que não cabe nele de jeito nenhum, que é muito maior que ele, que não é para ele. E o maior desafio de Davi vai ser se livrar dessa armadura. Vai ser não atender a expectativa do rei. O maior desafio para nós é não atender a expectativa das pessoas a despeito da expectativa que o céu tem a nosso respeito. Qual é a expectativa do céu para você? É essa que você tem que atender. Nos livrar de armaduras que não são nossas, que não são propostas por Deus para nós, e que às vezes são colocadas como saídas, como defesas, como caminhos alternativos, é um desafio. O que representa uma armadura como a de Saul? As expectativas de um povo inteiro sobre Davi. Tem que seguir o caminho de todo mundo.
tem que fazer o que todo mundo faz, tem que se vestir como todo guerreiro se veste. A armadura, ela carrega em si todas as expectativas das pessoas. E às vezes nós colocamos armaduras na gente e apostamos tudo numa faculdade. Apostamos tudo num relacionamento. Apostamos tudo no nosso trabalho. Apostamos nossa vida toda em amizades. E vestimos armaduras que não cabem para nós. E nos afastamos de quem nós realmente somos. A gente veste uma armadura que não é nossa e a gente começa a se comportar como quem a gente não é. Porque a gente quer viver a vida do outro e não a vida que Deus está escrevendo para a gente. A gente quer corresponder às expectativas das pessoas. E a pergunta que eu tenho para você, minha irmã, hoje é: essas expectativas são realmente expectativas que devem ser correspondidas? Às vezes você está vivendo uma vida inteira para corresponder às expectativas de tanta gente. E está pesado o fardo. Está difícil você agradar todo mundo. Mas você já perguntou o que o céu pensa a seu respeito? O que Deus, quais as expectativas de Deus sobre quem você é e quem você precisa ser e desenvolver a sua história? Quando Davi vestiu aquela armadura, ele tentou andar e ele não conseguia andar. Não dava para Davi se mexer, o texto diz. Porque aquela armadura não era para ele. Às vezes você está estagnada, minha irmã, na tua vida. Você está paralisada na tua história. Você está querendo cumprir a missão que Deus te deu usando as ferramentas erradas. Usando as ferramentas erradas. Quem você é? A armadura de Saul significava muito mais do que proteção. Significava que ele era um grande guerreiro. E isso não era a essência de Davi. Davi não era um grande guerreiro. Davi era um pastor. Davi usava outras ferramentas. Ele tinha outro jeito de viver. Ele tinha outra identidade. Para de querer construir uma vida querendo ser outra pessoa. Nós somos instrumentos nas mãos do oleiro. E às vezes esse oleiro fez de você um prato. E ele fez de você um prato super lindo para você alimentar as pessoas. Só que aí você olha e você fica tentando jogar água no prato porque você quer matar a sede, você não quer alimentar as pessoas. O seu sonho mesmo é matar a sede das pessoas. E aí você fica jogando água no prato e faz uma bagunça danada e não consegue alimentar ninguém. E fica assim: eu não consigo fluir em Deus. Ele te fez um prato, mas você quer ser um copo. E você fica olhando: eu quero ser um copo, Senhor. Por que eu não sou um copo? Porque Ele te fez um prato. E o dia que você aceitar quem você é em Deus e colocar arroz e feijão nesse prato, você vai alimentar uma multidão. E você vai sentir que você foi usado por Deus poderosamente. Você precisa ser o que Deus quer que você seja. Mas isso você só vai entender se você mergulhar na fonte. E a fonte é a palavra de Deus. Chega de vestir o que não cabe. Chega de tentar ser quem você não é. Seja quem Deus fez você ser. E Deus vai te usar do jeitinho que você é. Deus vai te usar do jeitinho que você é. Ele fez você para isso. A minha pergunta é: quem você é? É com a resposta que damos a essa pergunta que a gente consegue avaliar se a gente está vestido de acordo com quem nós somos de verdade. Não importa os desafios da sua vida, não importa as limitações que você enfrenta, porque é com quem você é que Deus vai te usar, e vai te usar com poder e glória, porque Ele te fez já pensando nisso. Todas as vezes que eu ou você tentamos vestir uma armadura e caber onde não é o nosso lugar, nós estamos tentando vencer um gigante do nosso jeito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O problema de uma armadura é que a gente tenta se tornar o que essa armadura representa. É uma fantasia. É interessante, porque a gente
diz muito que a gente não se preocupa com a opinião dos outros. É ou não é? Eu não me importo do que os outros vão pensar. Não importa, irmã. Você se importa. Irmã, eu me importo. A verdade é que a gente se importa. Mas a gente precisa rejeitar isso no nome de Jesus. E parar de ficar mendigando a atenção e o amor de todo mundo. E querer ser amado por todo mundo. E olhar para o céu e falar, Deus, quem você quer que eu seja? Porque essa é a pessoa que eu quero ser. Parar de ficar olhando para o Instagram e falando assim, ai, queria tanto ser como essa mulher de Deus, ai, eu vou fazer tudo para eu ser igual a essa mulher de Deus. Ter referência é muito legal. O problema é quando você passa a sua vida querendo copiar e se frustrando por não ser quem você não é. E Deus está querendo que você seja você, e você vai descobrir algo lindo quando você for você. Você vai descobrir uma identidade preciosa que só vai ser revelada em Cristo Jesus. Davi tem consciência de que aquela armadura não é dele. E ele resiste a essa tentação de ser quem ele não é e fala assim, eu vou desafiar esse gigante e eu vou vencer com aquilo que eu sou. Presta atenção. Deus não vai mostrar a sua glória através da história de outros que você tenta ser. Deus vai mostrar a glória dele através da história de quem você é. Ele quer que você conte as suas próprias histórias com ele. Por isso, é preciso rejeitar as armaduras, os rótulos que tentam lançar sobre a sua vida. John Stott diz assim, todos nós somos muito mais sensíveis à opinião pública do que pensamos. E tendemos, no entanto, a dobrarmos facilmente diante das pressões da opinião, como palmeiras agitadas pelo vento. A gente se curva como palmeiras ao vento diante da opinião pública, mesmo que a gente diga, eu não me importo com isso. No fundo, a gente se importa, mas Davi falou assim, pensem o que quiser, eu vou tirar tudo isso e eu vou como eu sou, um pastor. Esse é o modelo que Deus quer para a gente. Que a gente realize a obra dele confiando de que quem vai fazer não é uma armadura, não é um cargo, não é uma posição, não é um destaque, não é algo que tem relevância no mundo dos homens, mas algo liberado pelo próprio Deus para nós. As expectativas do céu trazem a força que Davi precisa para vencer aquele gigante. E ele não se curva às expectativas dos homens. E quem não se curva às expectativas dos homens, se parece com Jesus. Tem uma história que no corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas passaram correndo e derrubaram um tabuleiro cheio de maçã do amor. Derrubaram tudo no chão. E um homem parou para tentar ajudar, era uma criança que estava vendendo. Ao começar a recolher essas frutas, ele percebeu que aquela criança era cega. E ele ajudou, levantou o tabuleiro, juntou as maçãs. E ao verificar que várias dessas maçãs já tinham amassado, estavam estragadas com a queda, a menina ficou visivelmente preocupada e triste. Falou assim, minha mãe vai ficar muito triste quando eu chegar em casa. Não se preocupe, minha querida, disse aquele homem. Eu vou comprar todas as maçãs que estragaram. Ele pagou, se despediu dela, ela chamou ele e falou assim, moço, você que é Jesus? E aquele moço disse, não, minha querida, mas eu sou um dos amigos dele. Quando você desperta para a sua identidade, mulher, as pessoas vão confundir você com Jesus. E você vai falar, não, é que eu sou muito amiga dele. Eu sou muito amiga dele. Sabe qual é o exemplo mais poderoso e mais forte de alguém que rejeitou todas as armaduras que queriam colocar sobre ele? Jesus. Do início ao fim do ministério dele, ele lutou contra todas as armaduras que os seus discípulos e que a multidão queria colocar nele o tempo todo. É interessante que em Mateus 16:13, você vai ver o evento que Jesus olha para os discípulos e fala assim, quem que o povo diz que eu sou? Aí eles dizem, olha, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um profeta.
Ou seja, várias armaduras, várias expectativas. Jesus sabe que o povo estava encarando ele assim, com muita expectativa, muita armadura tentando ser colocada em Jesus. Ele olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: é verdade, Pedro, você diz uma grande verdade. Só que é necessário que o Filho de Deus seja rejeitado, seja martirizado, sofra, morra, ressuscite. No terceiro dia ele começa a explicar. E aí Pedro fala assim: Jesus, deixa eu te falar, melhor você não ir para Jerusalém não. Porque se você for para Jerusalém, eles vão te matar. Só que Jesus sabia quem ele era, sabia onde, como que ele ia concluir a missão dele, o trajeto de vida dele. E quando Pedro traz uma proposta e tenta vestir uma armadura que não cabe em Jesus, Jesus vira para Pedro e diz: arrela, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens. Quando vestimos uma armadura que não é nossa, aceitamos e nos curvamos às expectativas dos homens a nosso respeito. E hoje Jesus está querendo te libertar desse cativeiro, mulher, e falar assim: chega de vestir o que não cabe. Chega de usar a armadura que não é para você. Chega de viver em função da expectativa do outro. Você vai viver em função da expectativa de Deus sobre a sua vida. E somente dele, em nome de Jesus. Colocar armaduras que não caminham nele. E quando ele ressuscitou, lá no caminho de Emaús, ele andando com os discípulos, presta atenção nisso, ele andando com os discípulos, e os discípulos contando a história: aquele que viria nos salvar, morreu. Eles estavam falando sobre isso. A expectativa sobre Jesus era tão diferente do que Jesus realmente era, que eles estavam andando com Jesus e não reconheceram Jesus. Às vezes a sua expectativa é tão diferente da vontade de Deus para a sua vida, que Jesus está aí do seu lado andando com você e você está perguntando: onde está Deus na minha vida? E Jesus está do teu lado. Cuidado para não criar expectativas que não são reais. As armaduras nos impedem de realizar a missão que Deus coloca na nossa vida. Às vezes você não está conseguindo nem enxergar qual é a missão de Deus para você, porque você está vestindo uma coisa que não cabe, uma armadura que não é sua. Seja a mulher que Deus te chamou para você ser. Arranque todas as armaduras, as expectativas, as propostas e busque na fonte, que é a palavra de Deus, a leoa que Deus quer que você seja, mulher. Para de se esconder atrás dessa capa. Deus tem uma leoa dentro de você e Ele quer trazer para fora, para impactar as nações. Você crê nisso? Eu sinto no meu espírito que tem mulheres agora que estão falando assim: mas eu sou só uma dona de casa. Que leoa, que nada. Como é que eu vou impactar as nações? Existia uma mulher que era só uma dona de casa, Jael. E Deus escolheu essa mulher que era só uma dona de casa, para entregar para ela o maior inimigo de Israel, para que ela matasse esse homem na casa dela e libertasse o povo de Israel do seu maior inimigo, Jael, uma simples dona de casa. Só que ela era atenta, ela era obediente e ela era rápida em cumprir a vontade de Deus. E ela fez história e salvou o povo de Israel. Uma simples dona de casa. Presta atenção, não importa se você é uma dona de casa, uma mãe, se você é uma empreendedora, se você é uma grande líder, se você está cuidando dos seus filhos, não importa onde você está, importa quem você é. E isso não tem nada a ver com a função que você ocupa, isso tem a ver com quem Deus é na sua história, porque Ele pode hoje te entregar o maior inimigo do povo de Deus, para transformar e libertar o Brasil dele. Nós não sabemos o que Deus pode fazer com uma mulher obediente, ousada e que quer ser aquilo que Deus quer que ela seja. Com certeza, uma grande revolucionária. E eu podia escolher várias mulheres para falar aqui, mas se eu pudesse
escolher só uma para dizer como que é uma feminilidade realmente bíblica, eu escolheria Maria. Porque assim que ela recebeu a notícia de que ela foi escolhida para trazer Jesus no mundo, a resposta dela não foi: estou muito feliz com essa notícia, Deus me honrou. Não foi essa a resposta dela. Maria poderia pensar que ela era melhor do que os outros, que ela era mais espiritual, nos privilégios de uma posição como essa, gerar o Filho de Deus. Ela poderia se achar mais espiritual que todo mundo, mas Maria disse assim: eu sou serva. Imediata e de forma assustadoramente destemida, Maria ofereceu o seu ventre, a sua vida, realinhou todos os seus sonhos, mudou a sua agenda. Maria assumiu riscos enormes, mas para Maria importava que a palavra de Deus se cumprisse. Foi rendição total, sem condições, sem perguntas, sem pedidos de prova, sem garantias. Rendição total. Eu admiro Maria porque ela escolheu caráter ao invés de reputação. Ela não tinha nenhuma garantia de que o seu noivo José acreditaria ou entenderia que a gravidez dela foi pelo Espírito Santo. Mas ela estava disposta a sofrer desprezo, a sofrer solidão, a ter a sua reputação perdida. E ela sabia que o seu caráter ia permanecer inabalável. Ser mãe do Messias, em vez de trazer status, glória, fama, honra, trouxe solidão, trouxe perseguição, trouxe angústia, trouxe medo, trouxe incerteza e muito, muito, muito sofrimento. Uma trajetória intensa, mas confiante, corajosa, submetida a Deus em detalhes e com a coragem de poucos. Linda e dolorosa a missão de Maria. Maria viu Jesus nascer e Maria viu Jesus morrer. E nada nela poderia impedir isso. Era o propósito de Deus. As imensas dores que ela sofreu geraram em Maria obediência ao invés de revolta. Essa foi Maria. Ela foi mãe quando isso foi requerido dela. E se tornou filha quando a natureza do relacionamento dela com Jesus foi alterado para sempre na cruz do Calvário. Ele passou a ser o seu salvador ao invés de seu filho. Maria ensina para a gente sobre humildade, sobre submissão, sobre obediência, sobre firmeza, sobre entrega e sobre amor. Mas nós temos uma coisa em comum com Maria, sabia? Porque assim como através de Maria Jesus nasceu, Deus quer que através de você Jesus nasça na vida de muitas pessoas que te cercam. E a minha oração é para que você deixe para trás suas máscaras, suas armaduras, aquilo que não cabe em você, as histórias de outras pessoas, e deixe Deus escrever a sua história como uma grande mulher de Deus. Quem tenta escrever a sua própria história, repete a história do outro. Por isso que eu quero convidar você a largar essa caneta aí que você está tentando escrever a sua história e entregar essa caneta a Jesus e falar assim: escreve uma história linda para mim, mas uma história linda igual essa de Maria, escreve uma história de arrepiar. E eu quero dizer que você vai ser surpreendida com a história mais linda que você já ouviu falar, a sua história, que o próprio Deus vai escrever para você. E você vai mergulhar na palavra dele. E a palavra dele vai construir a sua história. Feche teus olhos aí onde você está. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, Pai, no nome de Jesus. Eu queria te pedir que todas essas mulheres que estão assistindo hoje,
e que viveram de forma aprisionada a rótulos, a expectativas de pai, de mãe, expectativas de chefes, expectativa de familiares, de marido, de parentes distantes, expectativas delas mesmas que não são reais. Que em nome de Jesus o Senhor liberte elas dessas prisões. Em nome de Jesus, tira esse fardo. Elas têm carregado tanta coisa em seus ombros que não foi o Senhor que colocou. Em nome de Jesus, liberta elas agora. E que elas entendam quem elas são no Senhor. Como elas são preciosas. Mulheres guerreiras, ousadas, mesmo que elas não consigam enxergar. Abra a visão delas agora. E em nome de Jesus, arranca da mão delas a caneta que elas queriam escrever a própria história. E escreve um novo tempo sobre a vida delas. Usa suas filhas, Pai, com poder, com glória. Em nome de Jesus, Pai, que elas vivam o sobrenatural do Senhor. E que elas sejam levantadas como leoas que foram despertadas por esse tempo, para impactar as nações. Cada uma que está assistindo hoje vai ser levantada como uma leoa do Senhor, com poder, com glória, e vão manifestar a tua graça sobre a vida de cada uma. Em nome de Jesus eu as abençoo. Amém. Eu queria pedir para você que está assistindo, que está aqui no chat, tem um WhatsApp aí? Tem? Está aqui na tela o WhatsApp, esse QR Code aqui. Se você quer uma nova história sendo construída por Jesus, enquanto o Ministério Preciosos vai estar cantando esse louvor, você pega o seu celular, coloca aí nesse QR Code, faça contato conosco. Entra no nosso grupo do Telegram do Ministério Preciosas. Entra no WhatsApp, onde você conseguir. Só não deixa de falar com a gente. E fala assim, eu quero uma nova história. Escreve aqui no chat também. Escreve agora. Eu quero uma história escrita por Deus. Eu quero uma história escrita por Deus. Eu quero uma história escrita por Deus. Chega de vestir o que não cabe. Deus vai fazer de você uma grande mulher para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus, amém. Vai escrevendo isso aqui, vai fazendo contato com a gente, enquanto nós cantamos esse louvor. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, e que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu tô acompanhando você aqui no chat. Eu tô acompanhando você, ó. A Eunice, a Cleíra, a Zilanda, a Cristina, a Jussiara, a Nilda, Juliana, outra Cristina, a Priscila. Eu tô acompanhando você. Escreve aí. Eu quero uma nova história. A Vanessa colocou agora. Que o Senhor abençoe essa tua nova história. Que o Senhor abençoe esse teu novo tempo. E que você viva algo que você nunca imaginou viver. E que você suba aqui, ó,
junto com elas, para testemunhar o que Deus fez na sua história. Eu creio que é um novo tempo. A Michelle também está escrevendo agora. É uma nova história escrita por Deus. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar, diga assim a Jesus. Vai escrevendo ali, gente. Vai se inscrevendo. Deixa o seu contato com a gente quer orar com você durante a semana. A gente quer falar com você durante a semana. A gente não quer que você viva só um momento aqui com a gente, não. A gente quer estar junto, construindo essa história e vibrando com todas as vitórias que o Senhor vai te dar. O gigante você vai vencer, mas vai vencer com as ferramentas que Deus te deu, porque você vai ser levantado para esse tempo, amém? Vai escrevendo aqui, não deixe de falar com a gente. Entre em contato com a gente, porque a gente quer caminhar com você. Eu quero orar com você agora. Eu quero liberar cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você que está com alguém enfermo, em nome de Jesus, também pode colocar aqui o nome, se você quer algum pedido específico de oração. Eu quero orar com você. Eu quero que você seja curado. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você tenha uma nova história. Eu quero que realmente o dia de hoje marque a sua vida para sempre. Por quê? Porque o Deus vivo está aqui. O Todo-Poderoso está aqui hoje. Hoje. E Ele está falando com você. E você está recebendo Ele na tua casa. Eu quero que aquele parente seu afastado volte para Jesus. Eu quero que você se reconcilie com seu marido. Eu quero que você ligue para o seu filho e peça perdão. Mesmo não tendo feito nada. Mas eu quero que você seja uma ministra de reconciliação. Eu quero que você promova a reconciliação, pacificação, por onde você andar. Eu quero que você seja cheia do Espírito Santo. E seja uma mulher que faça a diferença no seu tempo. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, todas essas mulheres que estão se manifestando aqui no chat, que estão agora de joelhos na sua casa, que estão depositando toda a confiança no Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor a abençoe agora. Deus, cura aquele enfermo nessa família, que está clamando agora, e está crendo, às vezes está nos assistindo de um hospital. Cura agora, Deus, porque o Senhor tem toda a autoridade. O Senhor venceu na cruz e levou sobre si todas as enfermidades. Isso significa que o Senhor tem autoridade sobre qualquer enfermidade. E uma palavra sua liberada agora levanta qualquer enfermo de qualquer leito, de qualquer situação. Cura agora, Pai. Mostra o teu poder para essa família. Mostra a tua glória para essa família, em nome de Jesus. Cura relacionamentos destruídos, quebrados, que não tem mais para onde voltar. Em nome de Jesus, restaura casamentos, restaura amizades, restaura laços que foram quebrados e só podem ser reconstruídos pelo poder do teu Espírito. Une agora essas pessoas em nome de Jesus. Mãe que não fala com filho, filho que não fala com mãe, em nome de Jesus. Avós que estão brigados, em nome de Jesus. Reconciliação, reconciliação nessas famílias. Que se levantem mulheres pacificadoras, mulheres pacificadoras nos lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, sabedoria, para que a gente se levante como uma mulher de restauração de vidas, como uma mulher que vai restaurar casas, lares, famílias, pessoas que estão destruídas, pessoas que estão com depressão. Em nome de Jesus, cura emocional. Cura emocional. Nós confiamos as nossas emoções ao Senhor e pedimos, nos dê toda a graça que nós precisamos para vencer essas emoções. Em nome de Jesus, troca, Deus, de fardo com a gente, porque o teu fardo é leve, é suave. Troca, Deus, de jugo com a gente. Em nome de Jesus, nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E por isso, Pai, eu te peço, abençoa e guarde todas as casas que estão nos assistindo, que recebam agora uma visitação do céu, uma visitação do alto, Deus, uma manifestação da tua glória tão poderosa, que comecem a compartilhar conosco o que está acontecendo nas casas.
um avivamento, um poder sobrenatural, uma visitação do teu Espírito. Em nome de Jesus, eu consigo ver pessoas chorando em suas salas agora, envoltas pelo abraço do teu Espírito abraçando mulheres que estão se sentindo sozinhas, mulheres que estão com medo, mulheres que estão acuadas. Em nome de Jesus, nós cantamos aqui que não somos escravos do medo. Em nome de Jesus, o amor lança fora todo medo. E nós repreendemos o medo que está no teu coração aí, mulher. Está repreendido em nome de Jesus. E liberamos amor sobre você. Amor de Deus. Receba o abraço do Espírito Santo. O Consolador está indo ao teu encontro. Te dá toda a força que você precisa. Que venha uma semana de vitória sobre a sua e sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus.